vim falar sobre essa questão que eu abordei hoje nos stories. Eu escrevi, para quem não viu, eu escrevi lá que se as pessoas estiverem indecisas em cima do muro, que elas escrevessem para mim se elas querem uma sessão estratégica para conversar a respeito de entrar na mentoria, por exemplo. A indecisão é a respeito de entrar na mentoria MCD Master, e que eu iria tirá-las de cima do muro, porque ficar em cima do muro é ruim. E lá eu citei que o seu não é tão importante quanto o sim. E eu vou explicar um pouco a respeito disso. Tem duas coisas bem interessantes a respeito disso que eu quero ensinar aqui, aproveitar enquanto eu pratico o que eu faço, né, o que eu uso no meu dia a dia. Eu posso te ensinar a usar isso e ter um cliquezinho a mais aí na sua jornada de marketing, estratégia e de entendimento na comunicação que você tem com os seus pacientes ou clientes. E a coisa do não ser tão importante quanto sim, é que quando a pessoa está indecisa, ela não compra. Quando ela está decidida, ela compra, ok? Se você chega num restaurante e quer fazer um pedido, tiver muitas opções, talvez você fique confusa ou confuso e não compre. Não decida, demore, procrastine para decidir. Às vezes acaba nem comendo alguma coisa, só bebe e vai embora. Pior ainda quando o restaurante coloca muitos itens no cardápio e aí quando você escolhe algum ele fala, esse não tem. Aí você escolhe outro, esse também não. Já aconteceu comigo de eu ver um cardápio de lanches assim com muitas dezenas de opções. E aí depois de ver um monte de coisas e tal, todo confuso, eu com fome resolvi escolher alguma coisa. Era para delivery. E aí eu escolhi o básico, né? Um cheeseburger lá. E não tinha o cheeseburger. Aí escolhi outra coisa, não tinha outra coisa. Escolhi umas 4, 5 opções e não tinha. Falei, caramba, o que você tem? Não, tudo que tem aí no cardápio, menos o que você falou. Aí eu falei, mais uma pessoa disse que não tinha também aquilo. E aí eu não pedi mais. Liguei para outro lugar. Só pela dificuldade de comprar no lugar. Mas esse é outro aspecto. Só citei porque eu lembrei aqui agora. A questão é que essa coisa de dizer sim ou não para algo é porque o espaço, né, o lugar de indecisão em que a gente fica em cima do muro, quando a gente não sabe se a gente faz isso ou aquilo, é algo para mim visto como sofrimento. Eu não gosto de ficar nesse lugar. E eu acho que ninguém gosta, né? Eu acho que as pessoas preferem decidir logo, né? Ou pelo sim ou pelo não. E não precisa ser um não definitivo. Nem sempre o não é definitivo, né? Então você pode dizer não por agora, porque você ainda quer ver mais, porque você ainda quer conhecer mais, porque ainda não é o seu momento, porque não é o momento financeiro, porque você não tem tempo, por qualquer outra objeção que você tenha. Mas a minha proposta nos stories, e eu vou explicar como que esse mecanismo funciona, é que se você tiver dinheiro, se a objeção não é dinheiro, e você quer entrar na mentoria MCD Master, mas por algum motivo você está em cima do muro, eu posso te ajudar a descer de cima do muro. E não é só para levar você para o sim. É para você descer do muro. E por que é importante descer do muro? Para você se sentir mais confortável. Esse espaço que você está, mental, em cima do muro, é ruim. E depois que você desce, a coisa fica leve, melhor, mais gostosa, mais tranquila para a gente, mais confortável. E agora eu vou falar sobre um dos mecanismos a respeito do não. Por que o não é tão importante? Porque imagina o seguinte, existe percentual de sucesso, né? Qualquer venda tem um percentual de sucesso na estatística. Então, por exemplo, em lançamentos de infoproduto, uma realidade média do mercado, né? Não é uma lei isso,
não é uma ordem infalível e normalmente quando ela é quebrada, se for feito o lançamento direitinho do infoproduto, se essa ordem é quebrada, é quebrada para cima a estatística, mas para baixo é bem difícil. Num lançamento de um infoproduto, por exemplo, 10% das pessoas que foram cadastradas, então, por exemplo, eu vou fazer o lançamento do MCD, e aí 1.000 pessoas se cadastraram. Dessas 1.000 pessoas, 10% em geral comparecem ao evento online, que o lançamento eu ofereço um evento online com alguma coisa, né? Vou ensinar alguma coisa, uma dinâmica, ou esclarecer, e ele tem um objetivo de conscientizar o lead, né? O possível comprador, o candidato a comprador, conscientizá-lo do produto. Então, eu vou fazer um lançamento, eu convido as pessoas, pode ser por anúncio ou de forma orgânica, as pessoas se cadastram, dessas 1.000 pessoas, que é a minha suposição, 10% em média vai assistir ao lançamento. E eu faço o lançamento com 3 dias. Por que 3 dias? É um funil de consciência. Primeiro é quem está frio. Se você já decidiu comprar e entrou no lançamento, provavelmente você já comprou no primeiro dia. E aí, no segundo dia, metade dessas pessoas comparecem. Então, 100 pessoas compareceram no primeiro, 50 pessoas comparecem no segundo. E dessas 50 pessoas, só metade comparecem no terceiro. Se vocês forem observar os lançamentos que vocês veem no mercado, mesmo lançamentos grandes, enormes, que tem muito investimento em marketing, em publicidade e tal, eles funcionam desse jeito. E aí, 25 pessoas só ficaram no meu segundo, né? No meu terceiro dia, quer dizer, do lançamento. Neste terceiro dia, só um percentual vai comprar, não é todo mundo. Mas essas 25 pessoas passaram por um funil de consciência. As 100 pessoas que entraram no início, elas queriam saber o que era aquilo. Metade delas foram para o segundo passo, porque agora elas querem saber um pouco mais. Mas algumas não estão no seu momento ainda de compra. Aí elas podem descobrir que não é aquilo que elas querem e ir embora. E aí elas não vão para o terceiro dia. No terceiro dia, as pessoas que chegaram no terceiro dia, elas estão mais quentes a respeito daquilo. Elas estão mais interessadas naquele assunto e a sua comunicação funciona com elas. Então, elas concordam com você, elas gostam da sua narrativa e tal, e querem saber um pouco mais a respeito daquilo. Então, destas 25 pessoas, que é o meu exemplo, de 100, 50 e 25, essas 25, um percentual vai comprar. E qual é o percentual? É 1% daquela quantidade que entrou. Então, das 25 pessoas, é 1% de quem se cadastrou, dos 1.000. Das 25 pessoas, 10 pessoas vão comprar. Que é, de novo, mais ou menos 50%, né, do segundo dia, 25 para 10. E este número, ele representa o quê? 1% dos sims que haviam falado para mim que iriam comparecer. Né? Eu mandei um convite, 1.000 pessoas se cadastraram. 1.000 pessoas disseram, sim, Marcelo, eu vou participar do seu evento de lançamento. A maioria não estava compromissada com ele. 10% compareceu. Desses 10%, só 1% do valor total lá, ou então 10% desses 10%, né, compra. E isso é um número que ele se repete com muita frequência. É um número estatístico muito próximo da realidade. Dependendo de várias situações, você pode mudar essa realidade. Mas assim, se tudo der certo, se você está fazendo tudo direitinho, fez a captação tudo direitinho, a comunicação está boa, a velocidade de carregamento das coisas, a sua notificação, tudo mais, tudo funcionando direitinho, público alinhado, você vende para 1%. E se eu tenho 1% das pessoas que disseram sim antes, compram só 1%, eu preciso receber mais nãos para que eu chegue mais perto do sim. Então, é isso que eu fiz com este story que eu escrevi.
eu quero receber mais nãos para encontrar os sims que tem dentro desses nãos. Então, de todas as pessoas que virem aquilo, algumas, eu já recebi algumas respostas, vão dizer sim. Dessas algumas, nem todas estão decididas de verdade. Nem todas estão falando a verdade a respeito daquilo também. E às vezes não é nem maldade. Elas acham, elas estão curiosas e querem saber o que é a coisa. Elas acham que elas podem se interessar, elas não entendem bem o que é aquilo. E é justamente para isso que serve tirar a pessoa de cima do muro. Eu quero chamá-la para conversar, só as pessoas mais interessadas mesmo. Aquele exemplo do lançamento seriam as pessoas que chegam no terceiro dia. Né? No terceiro, a gente chama de CPL, conteúdo pré-lançamento. No terceiro dia do evento, são as pessoas que estão mais interessadas naquele conteúdo, naquele produto que você está oferecendo, ou serviço. Então, eu estou selecionando essas pessoas e chamando para conversar, para tirar as dúvidas delas e receber um possível não delas. E eu não tenho nenhum problema com isso, porque quanto mais nãos eu recebo, mais próximo do sim eu estou. Se a minha taxa de conversão para esse tipo de ação for 1%, eu preciso receber 99 nãos para conseguir um sim. Então, esta é a segunda questão sobre por que os não são tão importantes quanto o sim. Quanto os sims. E eu vou falar de outra questão a respeito dos nãos e sims. É uma história que eu falo que é a história do burrinho, que é por que a pessoa não tem que ficar em cima do muro, né? O outro ponto negativo para a pessoa ficar em cima do muro não é para mim como vendedor, como quem está oferecendo o produto ou serviço, mas é para a pessoa que está em cima do muro. Eu tenho uma história, eu tenho uma dinâmica que chama Workday. Nesse Workday, eu explico como se faz para definir o nicho, o avatar e a Roma. O nicho é o seu nicho. Por exemplo, o nicho do Flávio, o Dr. Flávio, meu sócio aqui, ele é saúde. O subnicho disso seria profissionais de saúde, quando eu estou vendendo para profissionais de saúde, e em geral, né, não só médicos, profissionais de saúde em geral, nós temos nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, né, outros tipos de profissionais de saúde no nosso produto, na nossa esteira de produtos. E aí, dentro disso, nós temos o nosso avatar. Tem vários tipos de avatares. Por exemplo, médicos, nós temos o médico mulher e o médico homem. Nós temos a médica que acabou de se formar, ou que tem até 5 anos de formada, e temos a médica que está se aposentando, que está há 30 anos, que é a médica há 30 anos. E ela tem características diferentes, porque uma mora no sul, outra mora no sudeste, outra mora no centro-oeste, outra no nordeste. Tem características diferentes, tem gostos diferentes, tem formas diferentes de se comunicar. E eu preciso me comunicar diferente com cada um desses avatares. Avatares também são chamados de personas no marketing, não só no marketing digital, né? Isso é marketing tradicional. E aí, essa dinâmica que eu faço, ela é principalmente para quem precisa desenvolver um produto ou um serviço e entregar para o público certo. Sabe quando você tem um produto, não sei se você já fez isso, se você tem um produto ou um serviço e você quer vender e você tem um discurso legal, as pessoas assistem às suas lives, adoram, elogiam, mas no final elas não compram. Por que acontece isso? Principalmente por desalinhamento de público. Então, quando você não conhece esses avatares que eu tenho nesse Workday, isso acontece. E aí, esse Workday é uma dinâmica que eu vendo, né? Que já era da minha agência antes de eu ter contato com o Flávio, mas que está dentro do MCD. É uma dinâmica que eu coloco como bônus dentro do MCD. E aí, Érico, tudo bem? E aí eu coloco o outro pilar desse Workday lá dentro, que é o que eu chamo de Roma. Roma é, todos os caminhos levam a Roma, né? Então precisa ter um objetivo. E esse objetivo é a promessa, a oferta, a transformação que eu estou oferecendo com o meu produto. No caso do MCD, a transformação é fazer
o profissional de saúde ter crescimento digital, como o próprio Flávio teve, 580 mil seguidores orgânicos com muito engajamento em 4 anos. Então ele explica como faz isso. A transformação que ele oferece ele ensina tudo, sem segredos, para você chegar nesse tipo de coisa. Aí a coisa depende de você, né? De você seguir o método e ser consistente, persistente, relevante, aquela coisa toda. Mas aí, nesse Workday, já que acabei de contextualizá-lo, nesse Workday eu coloco uma história para explicar essa coisa de não ficar em cima do muro, que é a história do burrinho. O burrinho vem andando lá na estrada e ele chega numa bifurcação. Ele vem morrendo de fome, morrendo de sede. E quando ele chega na bifurcação, ele vê de um lado, lado direito, muita água. E do lado esquerdo, muita comida. E aí ele não sabe se ele vai para a direita ou para a esquerda, para a direita ou para a esquerda, e morre ali na bifurcação, sem comer nem beber. E o cara que fica em cima do muro é esse tipo de cara. Ele está olhando para um ou para o outro lado, sem saber para onde ele cai, né? Sem saber para onde ele sai do muro, e ele acaba não fazendo nada ali. E essa falta de ação acaba sendo prejudicial para quem está em cima do muro. Então essa intenção, essa proposta é que você saia de cima do muro com esse tipo de ação. E não é ruim para mim que você saia de cima do muro para me falar: Marcelo, obrigado, eu não quero entrar na mentoria. Até porque quando a pessoa fala sim ainda para entrar na mentoria, ainda temos uma reunião, que é uma parte da aplicação, que é uma entrevista de admissão. E a pessoa precisa passar pela entrevista de admissão. Para quê? Para nós entendermos se a mentoria serve mesmo para você, para nós entendermos que apesar de você querer, que você vai agregar para o nosso grupo. E que você está no momento em que nós podemos lhe ajudar. E também, por que não, saber se você não é maluca ou maluco, né? Porque tem muito maluco. De todas as aplicações que nós recebemos, um percentual muito pequeno é aprovado. Por quê? Porque há desalinhamento. As pessoas acham que eu estou oferecendo outra coisa, ou elas estão buscando algo que a gente não consegue oferecer de jeito nenhum. Elas estão viajando. E aí uma consultoria ou o próprio curso MCD pode resolver a vida da pessoa. Mas ela, às vezes, não está naquele momento de começar uma mentoria. Então, quando eu recebo um não da pessoa, não é um não definitivo. É um não que pode colocá-la mais perto do sim. Por quê? Porque aquela história do percentual. Se eu tenho 1% de conversão, 99 nãos significa que o próximo não vai acontecer. Vai ser um sim. Então, essa é a intenção de mostrar que os nãos são tão importantes quanto os sims. E por isso eu gosto de derrubar as pessoas de cima do muro. Então, se você está em cima do muro e quiser marcar a sessão estratégica, eu acho que isso é muito legal para entender se é um momento que nós conseguimos ajudar você, para você entender como é que a coisa funciona do lado de cá e, de repente, se não for o seu momento, porque eu ou o Flávio, quem for fazer a sessão estratégica com você, e você junto entendermos que não é esse o momento ainda, nós podemos oferecer um passo menor conosco para que você fique esperando do lado de dentro o momento certo. Então, essa é a coisa. A única coisa que não vale é ficar em cima do muro. Por quê? Porque isso é prejudicial para você. E eu não gosto também de ficar do lado de cá. Caramba, será que a pessoa vai cair para o lado de lá ou vai cair para o lado de cá? Né? É isso. Espero que tenha agregado, tenha adicionado. Deixe o seu comentário. E assim, mesmo que você não veja mais o story que eu citei lá no início, manda uma mensagem. Se você responder a este vídeo com a palavra sessão, o meu time entra em contato com você para a gente marcar uma sessão estratégica e descobrir por que você está em cima do muro e
de repente, te tirar de cima do muro, né? Seja para um lado ou para o outro. E mais uma coisa, só para terminar aqui, dia 3 e 4 de dezembro, nós temos um evento ao vivo no Rio de Janeiro, chama-se MCD Transformação, ação no final, né? Para você tomar uma ação e fazer com que o seu 2023 seja muito diferente de 2022, seja melhor, mais bem estruturado, planejado, etc. Esse evento ficou pronto hoje, a página, o link de venda, a página ainda não está, mas o link de venda está. Então a gente já pode mandar o link para quem já está decidido, quer conhecer o Dr. Flávio, quer me conhecer e passar por essa dinâmica. São 2 dias, dia 3 e 4 de dezembro de 2022, e você pode passar por essa dinâmica que vai ser muito intensa e que pode te levar para outro nível em 2023. Para quem já tiver decidido a esse respeito, manda uma mensaginha aqui pra gente, que a gente manda o link do primeiro lote. O primeiro lote tem desconto de 50%, mas só tem 20 vagas. Então, seja rápida, seja rápido, se isso é algo que te interessa, né? Já fiz o meu CTA de hoje e espero vocês na próxima live. Valeu?